O elemento de liga molibdênio. O molibdênio é um importante formador de carbonetos. Ele é dissolvido levemente na cementita enquanto os carbonetos de molibdênio se formam quando o teor de molibdênio no aço é suficientemente alto. O molibdênio pode induzir a têmpera secundária em aços temperados e melhorar a resistência à fluência de aços de baixa liga em altas temperaturas. A adição de molibdênio produz aços com grãos mais refinados, aumenta a temperabilidade e melhora a resistência à fadiga. Aços ligados contendo entre 0,2% e 0,4% de molibdênio ou vanádio mostram um retardamento na fragilização por revenido, apesar de não conseguir eliminá-la completamente. O molibdênio aumenta a resistência à corrosão e é usado em grande medida em aços inoxidáveis ferríticos de alto teor de cromo e em aços inoxidáveis austeníticos cromo-níquel. Altos teores de molibdênio reduzem a suscetibilidade do aço inoxidável à corrosão por pitch. Em aços baixo carbono recozidos, o molibdênio aumenta a sua resistência mecânica e sua dureza até um percentual de 2%. Para teores maiores, a resistência e a dureza caem, voltando a aumentar a ductilidade. Para baixos teores de molibdênio e enxofre, não se formam carbonetos e todo o molibdênio fica dissolvido na ferrita, aumentando assim a resistência do aço recozido. Com teores de molibdênio mais elevados, ocorre o endurecimento do aço por envelhecimento da ferrita. Nesses aços de baixo carbono, o molibdênio tem grande efeito na transformação da austenita em ferrita e perlita, porém com um efeito bem menor sobre a transformação bainítica. Entretanto, quando adicionado molibdênio e boro em um aço com 0,1% de carbono, observa-se um favorecimento da transformação austenita-bainita a temperaturas entre 680 e 450 graus Celsius durante o resfriamento. Na região entre 520 e 680 graus Celsius, forma-se bainita superior, e para temperaturas inferiores, forma-se bainita inferior. Para aços de médio e alto carbono, se formam carbonetos que retardam a velocidade de nucleação e crescimento da perlita. Com 0,75% de molibdênio, a estrutura fica consideravelmente modificada, formando-se estruturas parcialmente bainíticas em altas temperaturas. Quanto maior for o teor de molibdênio, maior será a formação da bainita, o que não acontece com os aços carbono. Devido ao longo tempo necessário para completar a transformação a altas temperaturas, ocorre também a esferização da bainita. Nos aços tipo eutetoides, com 0,3% ou mais de carbono e molibdênio, a ferrita em alta temperatura tende a precipitar, como um constituinte acircular, podendo formar assim a estrutura de Wittmann-Statten. Os carbonetos complexos de molibdênio são difíceis de se solubilizar na austenita, exigindo um tempo bem longo. Isso ocorre com teores maiores que 0,5% de molibdênio. No resfriamento ao ar da austenita, a mais ou menos 800 graus Celsius, forma-se bainita em aços com cerca de 0,7% de carbono e com no mínimo 0,5% de molibdênio. Durante o resfriamento em água, forma-se bainita com concentrações menores de carbono e molibdênio. Para revenimento acima de 260 graus Celsius, o molibdênio retarda consideravelmente o amolecimento da martensita em aços de médio e alto carbono, mesmo com teores bem baixos de molibdênio. Com teores maiores, o amolecimento é ainda mais retardado, chegando a ocorrer um endurecimento secundário, se o teor de molibdênio chegar no intervalo de 2 a 5%, em temperaturas em torno de 400 a 600 graus Celsius. Esse endurecimento secundário também se apresenta em aços com 0,10% a 0,25% de carbono e de 2 a 4% de molibdênio. Esse fato acarreta a perda de ductilidade e tenacidade. Para evitar isso, faz-se o revenimento a temperaturas mais altas, de forma a forçar essa agregação do carboneto de molibdênio. Obtém-se boa resistência nos aços contendo também cromo, pois os precipitados são mais resistentes ao envelhecimento ou ainda ao superenvelhecimento do que o cromo e o carbono, presentes na maioria dos aços liga. Portanto, a adição de molibdênio induz a necessidade de temperaturas de revenimento mais elevadas, considerando uma mesma faixa de dureza-alvo de um aço sem adição de molibdênio. Em quantidades acima de 1% de molibdênio, nos aços contendo cromo também ocorre o endurecimento secundário, que é uma reação de precipitação, geralmente com efeito máximo em temperaturas próximas a 550 graus Celsius. Em aços de baixa liga, o molibdênio minimiza o efeito da fragilidade ou revenido. A função do molibdênio é realçada quando o aço de baixa liga também contém cromo ou cromo-níquel ou ainda aços ao manganês, para reduzir e até mesmo eliminar a tendência à fragilidade ou revenido.
O molibdênio é o elemento de liga mais efetivo para aumentar a resistência e a dureza do aço a altas temperaturas. Juntamente com o cromo, ele também é útil para diminuir o ataque do aço pelo hidrogênio a temperaturas elevadas, pelo bloqueio da reação devido aos carbonetos de molibdênio e de cromo. Elemento de liga tungstênio. O tungstênio é um formador de carbonetos forte. O comportamento do tungstênio é muito semelhante ao do molibdênio em aços. O tungstênio dissolve-se levemente na cementita. À medida que o teor de tungstênio aumenta nos aços ligados, ele forma carbonetos muito duros e resistentes ao desgaste, podendo induzir a têmpera secundária em aços temperados. Ele promove a resistência quente e dureza a vermelho, aumentando assim a capacidade de corte. Ele também evita o crescimento de grãos em altas temperaturas. Tanto o tungstênio quanto o molibdênio são os principais elementos de liga em aços de alta velocidade. No entanto, eles acabam prejudicando a resistência à oxidação. O tungstênio em baixos teores aumenta fortemente a temperabilidade da austenita e restringe o endurecimento secundário durante o revenimento, ou, pelo menos, o endurecimento é menos intenso do que no caso do molibdênio. Ele tem maior tendência, ou seja, estabilidade, para formar carboneto do que o molibdênio, cromo e manganês. Comparando-se o tungstênio com outros elementos de liga formadores de carboneto, ele é um leve endurecedor da ferrita de baixo carbono. Nos aços perlíticos de médio e alto carbono, ele suprime a formação da perlita lamelar, quando o aço é resfriado para laminação acima do intervalo de transformação. Com uma taxa de resfriamento mais elevada, são produzidas estruturas do tipo Wittmann-Statten, fazendo a ferrita ficar dispersa, não seguindo os contornos de grão originais da austenita. Com uma taxa de resfriamento mais lenta, faz com que os carbonetos tenham uma morfologia esferoidal. Outro efeito é que o tungstênio aumenta a dureza e a resistência mecânica dos aços normalizados e recosidos. Durante a austenitização, o tungstênio estreita o intervalo da austenita por se tratar de um elemento estabilizador da ferrita, assim como também é um formador de carboneto. Influencia no tamanho de grão da austenita devido aos carbonetos não dissolvidos, que restringe o crescimento do grão. Em baixas temperaturas de austenitização, a temperabilidade conferida pelo tungstênio não é tão elevada quanto em temperaturas mais altas. Temperaturas essas onde uma maior quantidade de carbonetos ficam dissolvidos na matriz. Elemento de liga, vanádio. A solubilidade do vanádio na cementita é muito baixa, enquanto ele também é um formador de carbonetos muito forte. Ele se dissolve na austenita, aumentando significativamente a sua temperabilidade. Entretanto, os carbonetos de vanádio não dissolvidos diminuem a temperabilidade. O vanádio é um ótimo refinador de grãos, conferindo resistência e tenacidade. Os carbonetos e nitretos finos de vanádio proporcionam um forte efeito de endurecimento por precipitação de segunda fase, devido à sua dispersão em aços microligados após a laminação e resfriamento controlados. O vanádio fornece um efeito de endurecimento secundário muito forte na têmpera, aumentando assim a dureza quente e a capacidade de corte em aços de alta velocidade. O vanádio aumenta também a resistência à fadiga e melhora a sensibilidade ao entalhe. O vanádio aumenta a resistência ao desgaste, a resistência em altas temperaturas e seus precipitados atuam como ancoradores dos contornos de grão, retardando assim o crescimento de grãos em altas temperaturas. Portanto, ele é usado principalmente como elemento de liga adicional em aços de alta velocidade, aços para forjamento a quente, bem como aços resistentes à fluência. Ele aumenta a soldabilidade dos aços tratáveis termicamente. A presença de vanádio também retarda a taxa de fragilização ao revenido em aços que contenham molibdênio em sua composição. O vanádio é adicionado principalmente para refinar o grão dos aços devido à formação de carbonetos e nitretos de vanádio, estáveis em até temperaturas elevadas. Os carbonetos e nitretos de vanádio que se precipitam em temperaturas baixas na ferrita também impedem o envelhecimento do aço pelo carboneto ou nitreto de ferro menos estáveis do que o do vanádio. O aquecimento necessário para solubilizar os carbonitretos de vanádio na matriz acontece preferencialmente em temperaturas que ficam em um intervalo entre 1100 a 1150 graus Celsius. O vanádio é um formador de carbonetos tão forte que apenas se dissolve na ferrita quando se tem vanádio em excesso. Os carbonetos aumentam o intervalo de endurecimento de ácidos de baixa liga. Nos ácidos hipereutetoides, ele fica finamente disperso, influenciando a distribuição dos carbonetos existentes no aço após o trabalho a quente. O vanádio dissolvido na ferrita aumenta moderadamente a sua dureza. Os carbonetos de vanádio são menos solúveis na austenita do que os carbonetos de cromo e de manganês, porém é mais solúvel que o carboneto de titânio.
É importante ressaltar que somente os carbonetos não dissolvidos na matriz austenítica é que promovem o refinamento de grão. Nos aços de médio e alto carbono, mesmo com teores muito baixos de cromo, níquel e molibdênio, com a adição de vanádio verifica-se um grande aumento das propriedades de resistência mecânica, ductilidade e tenacidade, devido à estabilização da estrutura de grãos refinados nos aços austenitizados durante o aquecimento para tratamento de têmpera e de normalização. Sabendo que o alumínio e o vanádio aumentam o intervalo de endurecimento dos aços perlíticos, durante o resfriamento rápido, o vanádio retarda a transformação da austenita quando ele mesmo está dissolvido na austenita. Porém, na forma de carboneto ou nitreto, o vanádio aumenta a velocidade de transformação da austenita porque as partículas de carboneto e nitretos agem como nucleadores de novos grãos. Durante o revenimento, o vanádio retarda o amolecimento da estrutura martensítica, exigindo temperaturas mais elevadas para o revenimento, por ficar em solução, principalmente quando o níquel está presente. Pode haver endurecimento secundário quando houver teores de vanádio acima de 0,5%, no intervalo de temperatura de 500 a 600 graus Celsius para aços de baixa liga devido à precipitação dos carbonetos. Altas adições de vanádio produzem a formação de carbonetos, os quais não são dissolvidos na matriz metálica. Nos aços fundidos, o vanádio melhora a usinabilidade, porém diminui a sua fluidez, enquanto que nos aços para soldagem, o vanádio evita o endurecimento e a fragilização da zona afetada pelo calor durante a operação de soldagem. O vanádio retém a dureza do aço em temperaturas elevadas e aumenta o limite de fadiga do material. Seu teor nos aços estruturais de alta resistência varia geralmente desde 0,1 até 0,25%. Quando ele está em teores mais próximos desse teto, o vanádio dificulta o processo de soldagem, favorecendo o aparecimento de trincas durante o reaquecimento para tratamento térmico de alívio de tensões. Uma vez que o vanádio não é desoxidante, ele é usado nos aços efervescentes para estampagem profunda nos teores de 0,02% a 0,05%, para evitar o envelhecimento do aço. Durante o processo de forjamento a quente de aços de médio carbono, os carbonitretos de vanádio ficam em solução, e durante o resfriamento subsequente, os carbonitretos de vanádio promovem o endurecimento do material por precipitação.